A palavra do Senhor nos diz em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é a sua visão de você mesmo? Nunca se esqueça da sua identidade. Sabe? Coloque as suas expectativas em Deus, na identidade que Ele já colocou em você. Não coloque limites para Deus. Às vezes a gente limita a Deus, né? Mas será que Ele pode? Será que vai acontecer isso mesmo na minha vida? Será que Deus pode mudar a minha saúde? Será que Deus pode mudar a minha história? Será que Deus pode me curar? Será que Deus pode transformar a minha casa? Será que Deus pode restaurar o meu casamento? Será que Deus pode me promover naquela empresa? Será que Deus pode me dar uma empresa? E a gente é cheio de será, né? Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele pode fazer infinitamente mais. Então creia somente que o momento chegou, sabe? Abra sua boca e declare: este é o momento. Eu vou viver o melhor de Deus. Passei por tantos processos, passei por tanta coisa, por tanta luta. Querido, quanta coisa que você já passou. Sabe? Creia que o melhor de Deus está chegando. Aleluia. E Faraó, depois que José interpretou o sonho, Faraó mandou vestir José com roupas de linho fino, colocar no pescoço dele um colar de ouro, mandou colocar no dedo dele um sinete, na mão dele ali ele tinha um anel que quando as pessoas viam, sabia que ele era o segundo no Egito, uma posição infinitamente mais do que José pensou. Foi o que Deus fez na vida dele. Foi preciso os processos, trabalhando no caráter, preparando José para aquele momento. É interessante que Jacó, né, o pai de José, quando ele tinha mandado fazer aquela túnica, né, para José, aquela túnica colorida, ele sonhava que José seria o sucessor dele. Mas Deus tinha um sonho muito maior para o filho dele. Sabe? Nós precisamos crer no melhor de Deus, queridos. Deus pode fazer mais ainda do que os meus sonhos, do que os meus planos, do que os seus sonhos, do que os seus planos. Só que não foi do jeito que Jacó imaginava, foi do jeito de Deus que Ele fez na vida do filho dele, na vida de José. Tudo que José passou preparou a ele para aquele momento de estar ali no trono, de estar ali reinando. Toda rejeição, escravidão, injustiça, humilhação, esquecimento, tudo isso preparou José para ser um bom administrador, preparou José para saber tratar as pessoas, preparou José para saber lidar com finanças. Tudo preparou José, o coração de José, porque era algo muito grande. Creia no melhor de Deus, creia em coisas grandes para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para tudo que diz relação a você, querido, para o seu ministério. Creia, olhe e veja, pelos olhos da fé, muitas almas sendo alcançadas, muita gente sendo salva através do seu chamado, do seu ministério. Talvez você fale assim, mas eu ganho uma vida aqui, outra ali. Mas, queridos, quando André ganhou Pedro para Jesus, ele não imaginava o que estava acontecendo. Ele ganhou, sabe, alguém que fez uma diferença enorme no Evangelho, que foi um homem poderosamente usado por Deus, foi um Pedro, sabe? Então Deus pode fazer mais. Nós às vezes somos limitados, mas nosso Deus não. O trabalhar de Deus é melhor do que o nosso. O jeito de Deus é melhor do que o nosso, muito melhor e muito além
daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é muito interessante a gente ver, queridos, que as pessoas que passaram por esse processo na vida de José, nós vemos lá em Gênesis 41, no versículo 42 e 43, diz assim: Então Faraó tirou o seu anel cinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: Inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Gente, todos tiveram que se inclinar. Lembra dos sonhos de José lá atrás? Que ele sonhava que a família dele estava se inclinando. Não só a família dele teve que se inclinar, mas Potifar. Lembra do Potifar? Que acreditou na esposa que José estava querendo abusar dela, sendo que ela que era errada. A esposa de Potifar teve que se inclinar. O carcereiro teve que se inclinar. O copeiro que esqueceu de José teve que se inclinar. E depois até a família de José também teve que se inclinar. Seus irmãos, seu pai. Queridos, deixa Deus trabalhar, sabe? Creia e diga com seus lábios: Deus, eu creio que está chegando o momento, Deus. Sabe, nós não queremos, não é questão aqui das pessoas se inclinar, das pessoas que as pessoas vão se humilhar diante da gente, não. Mas de que a nossa vida, oh, glória a Deus, sirva de referência para muitas pessoas. E que muitos venham ver, vejam o que Deus fez. E que também possam, quando Deus exalta, queridos, quando Deus faz, é para que outros também tenham fé. De que se Ele